Era proibido dar uma xícara de café. Estabelecer a responsabilidade. Né? Sim. Isso é responsabilidade. Sim. Naquele tempo tinha Você muita tem que ter amor pela rivalidade. cidade, você tem que dar a sua contribuição para a cidade. Sim. Eu sempre dizia nos meus discursos, gente, nós temos compromisso com essa cidade. Se nós estivéssemos bem, se eu estivesse bem na minha terra, lá em Minas Gerais, e você lá no Nordeste, e você também em Minas, você lá no Rio Grande do Sul, se nós estivéssemos bem, nós não viemos para cá, não. Nós viemos em busca de alguma coisa a mais do que nós temos lá. Sim. Né? Ou para educar filho, ou ganhar mais dinheiro, ou ter oportunidade de a vida. Aqui é um mundo novo, é o dourado. Né? Então nós temos que retribuir. E qual é a redução? É dar nosso trabalho, é nosso maior interesse pela cidade, pelo desenvolvimento da nossa cidade. Pode falar, Fernando. Era esse o estilo que dava. Então, o negócio lá atrás, nem lama nem poeira. Então eu tinha. As mulheres lavavam roupa ainda, penduravam coisa, antes de 55, dava um vento, tinha que lavar outra vez. Então. Não, nós tomávamos, a gente banho. Olha, eu vi uma casa que é ao lado dessa aqui, onde está essa? Aqui são duas datas. Onde está a segunda data lá? Uma casa de madeira. O sanitário, nossa, era uma casinha no fundo do quintal, de madeirinha, a gente saía, chuva e tal. Era esse quadro que nós tínhamos aqui. Sim. Foi o começo. Quer dizer, a evolução foi muito rápida, acho que foi. Né? Foi sim. Tanto que, no primeiro mandato meu, na primeira eleição de deputado, eu fiz 75% do voto aqui de Arapongas, com 6 candidatos aqui, locais. 6. Com 2 mil votos e tal, se elegia prefeito, eu fiz 7 mil, 6 mil, 6 mil. Bastante. Então, mas porque havia interesse, todo mundo se integrou na campanha. A Câmara de Vereadores eu mantinha uma cordialidade que vocês não pensam. Eu ia todos os meses à Câmara. Todo mês. Eu tenho uma certidão aí do Sr. Jair Ribeiro, que eu comparecia todos os meses e todas as minhas contas foram aprovadas. Eu ia lá, prestava a conta do mês, pedia licença para o presidente, o senhor pode permitir que as pessoas me perguntem o que acharem que devem e tal. Eles faziam aquele debate, explicavam e tal. Ela tomava nota de tudo, então eles tomavam nota para mim. No mês seguinte eu voltava, o que eu cumpri, o que eu não pude cumprir, por que eu não cumpri, o que eu fiz. E depois nós todos saímos, todos os vereadores, eu e os 15 vereadores, íamos jantar. Quem pagava era a Câmara de Vereadores, porque ninguém recebia dinheiro também, não pagava, os vereadores não tinham salário. A minha irmã foi vereadora 2 vezes, a Edna. Ninguém recebia. Quem inventou isso foi o Castelo Branco, né? Foi o Geisel, o presidente Geisel, que foi um prejuízo. Porque não que eu acho que não devam pagar, mas não pode ser do jeito que está sendo pago, né? Não é muito alto. Não é mesmo? Sim. Muito difícil. Em todo caso, está aí. Mas, você vê, nós construímos o pioneirismo de Arapongas. Nós abrimos um ponto, aqui tem um fato importante. Não antes do Colombino, depois de Colombino, não. Antes do Parque Industrial e depois do Parque Industrial. É um divisor de águas. Eu estava muito preocupado porque houve uma geada muito grande. Exato. Em 66. Então, mais ou menos 66. Então eu reuni todos os comerciantes lá no clube comercial e fiz uma exposição. Olha, nós estamos diante de é proibitiva a atividade agrícola como está sendo feita em Arapongas, dependendo exclusivamente de café. Nós temos grande, mas de setembro, de julho até outubro, ninguém faz nada aqui na cidade. Ninguém compra, ninguém vende, ainda para a cidade. Vamos depois da geada. Teve ocasião que geou em setembro. Então parava a cidade. Cartório não tinha ninguém. Igual
essas greves que se fazem aí. Era greve de preocupação. Então pararam. Falei, nós estamos diante de uma perspectiva. Eu estou pensando nisso. Quero o apoio de vocês, quero ver a opinião também, como é que seria o patrão. Ou nós partimos para a industrialização da cidade, não sei que tipo de indústria que nós podemos fixar aqui. Nós deixamos o mercado correr naturalmente. O senhor já era deputado nessa época? Já era deputado. E era prefeito ainda. Ainda prefeito. Meu segundo mandato. Certo. Ou fazemos isso, ou então vamos fazer uma cidade universitária. Ainda porque eu havia criado aqui a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Também foi um episódio bonito, porque fui falar com o presidente do Conselho Estadual de Educação, tinha pressa, peguei o Befa, falei, doutor Bessa, vamos lá para Curitiba. Eu combinei com o presidente o seguinte do Conselho, para ser rápido, porque antes do começo do ano letivo, antes de abrir as inscrições. Ele abre a sessão, ele lê o nosso pedido, suspende, aprova o pedido também, suspende a sessão por meia hora, uma hora e tal, dá uma desculpa, e nós montamos um escritório lá na biblioteca de Curitiba, na rua Cândido Lopes. Nós vamos montar um escritório aqui, e o senhor me forneceu máquina e tal, e o doutor Bessa já vai fazer o pedido de autorização. Sim. Imediatamente. Num só dia. Ele fizemos, deu tudo certo, o Bessa acertou, mas o Bessa prestou um grande serviço aqui à cidade. Então, fizemos uma faculdade de filosofia. Então vamos fazer isso, então vamos deixar. Criamos uma faculdade. E as coisas foram indo, eu mandei um projeto para a Câmara de Vereadores, estabelecendo as condições do desenvolvimento da cidade. Então, e comprei um terreno aqui na Maracanã primeiro, lado esquerdo aqui comprei lado direito foi do seu Mário, que foi gerente aqui de Araponga. Ele me vendeu ali para preço de banana, tá? Comprei essa faixa toda. E comprei do Evaldo Cordeiro, lado esquerdo, onde eu coloquei primeira gráfica Arapongas. Daqui da Santa Terezinha, que era 10%, que ela chegou a produzir 10% do café, do caderno usado no Brasil. Era uma beleza isso. E eu fazia o seguinte, cada governador que vinha aqui, cada autoridade, eu levava das primeiras indústrias aqui. Trouxe a Nortox para cá também. Nortox também foi um caso interessante. Eu fiquei sabendo de manhã que o senhor Eduardo Amaral tinha discutido, tinha tido problema com a prefeitura. Por causa ele tinha, naquela ocasião, ele produzia fertilizantes. Dá um cheiro, né? E eu soube que ele estava aqui. Telefonei para ele, ele não sabia, ele não me conhecia, nem eu a ele. Eu vejo que ele podia me receber na casa dele. Pois não, fui lá. Senhor, parece que o senhor está tendo problemas aqui, mas Araponga está à sua disposição. O senhor é vizinho e tal, eu posso lhe dar terreno, eu tenho uma ligação boa no governo do estado, posso facilitar alguma coisa para o senhor, com financiamento. Doamos o terreno, então. Tá bom. Falei, então podemos encontrar amanhã. Eu falei, pois onde o senhor quer? O senhor quer ir na prefeitura? Eu quero que eu venha aqui, eu volto aqui. Falei, não, vamos botar em Aricanduva. Tá bom. Aí marquei uma hora, tá, cheguei, chegou. Aricanduva, falou, eu fico aqui nesse terreno aqui. Era o campo de futebol. Terreno da prefeitura. Tá bom. Uma semana eu tenho o terreno já. Eu vou providenciar e mandar para cá. Até logo. Falei, vai chamar o presidente, mandei chamar o presidente do time de futebol. Disse, olha, eu vou precisar do terreno aí, eu vou fazer outro campo para vocês, porque aqui vou trazer uma indústria. Porque eu tinha, no meu primeiro mandato de prefeito, eu tinha baixado uma portaria
proibindo de desmanchar a casa em Aricanduva, porque senão a cidade ia parar com Aricanduva. Entendeu? Ia acabar. Falei, ó, Aricanduva vai acabar, você sabe disso. Então, eu vou ver uma indústria para cá, ótima, e nós não podemos deixar aí, eu vou montar. Quero a colaboração de vocês, eu também não vou dar um negócio para você. Tudo bom. E trouxe os bares para cá. Tá, e veio o parque industrial também. Hein? O parque industrial. Não, o parque também, eu comecei a idade e tal, o terreno, isso foi normal. Aí o negócio partiu para móveis, não sei por quê. Sim, foi uma tendência natural, vamos dizer. Eu também não me preocupei em direcionar o tipo de indústria. Sim. Eu abri o parque industrial, porque hoje era pouco também, não é só isso. Hoje eu fiquei, agora há poucos dias, eu conversei com o dono daquela indústria que faz pó de ovos, né? Aquela purga. Ele talvez seja uma das maiores do Brasil. Ele não é maior porque a Nestlé, ele estava me contando, ele compra de outro e dá um nome e põe a marca dela. Sim. Mas ele não, ele produz, ele tem 1.600.000 aves. Pode. E o meu vizinho aqui, o Martani, tem 900.000. Então o município de Araponga não é só isso. Né? Então foi para isso, foi para Moinho de Trigo. Moinho de Trigo também veio aqui, no meu segundo mandato. Eu era candidato a prefeito em 63. Eu estava na casa do senhor Guilherme Meyer, estava oferecendo um churrasco, e encontrei lá o Paulo Quimia, o doutor Paulo Quimia, de Moinho de Trigo. Ele me apresentou e tal. Então ele disse, sentando ali, eu disse, como é que o senhor é? Eu vou para Apucarana, eu vou montar um moinho de trigo lá e tal. Eu trouxe já que antigamente você podia transferir de um lugar para outro com uma cota, que o Instituto que dava o Instituto, que o Instituto dava. Né? Eu falei, não, mas o senhor vai para Apucarana, o senhor vai fazer aqui, porque é um lugar muito ruim, muito alto, que ventaria lá. O senhor não quer conversar com o prefeito aqui? Amanhã nós vamos lá? Está arranjando terreno para o senhor aqui, está tudo? Tá. Vamos lá. Marquei encontro. O Brasília era meu compadre. Eu tinha batizado a filha dele. Aí, lá, o prefeito, sou o Paulo Queiro e tudo, eu conversei. Ele quer ir para Apucarana, mas eu falei para vir conversar consigo aqui, ver o que o senhor pode fazer, o que você pode fazer para ele e tal, para trazer, para ficar aqui. Falou, compadre, faz o seguinte, dá uma volta com o doutor Paulo aí na rua, aí na cidade, onde ele quiser o terreno, nós damos um jeito, nós esse dá um jeito. Bom, isso aí, tá. Onde eu fui coisa. Ali ia ser a Praça Rotary, que era uma praça do município também. Eu quero aqui. Era aqui mesmo, doutor Paulo. Então vou no Rio de Janeiro trocar essa cota. Vou dizer que houve engano, que a cidade de São Vizinho, eu pensei que eu queria ir para Araponga e quando pedi para Apucarana. Então vou cancelar e foi lá e tá. Olha, não foi um empresário que nós conquistamos, foi um homem que atuou aqui no interesse da cidade, um homem que dedicou muito para a cidade. Sim. Né? Sim. Um homem de muito valor. O doutor Paulo, olha, eu gostava muito dele, muito correto. Né? Fez, o clube aí estava fechando o Lions, ele sustentou aquele povo e tocou e fornecia bacarrão aí para todo mundo. E os filhos dele estão na mesma linha, sim, na mesma de solidariedade e tal. Então, eu acho que o que o prefeito faz? Tem que em todos os momentos, ele não pode perder a oportunidade. Não é mesmo? Exatamente. Você, ginásio de esporte, construiu um ginásio de esporte. Sim. Primeiro ginásio de esporte do interior do Paraná municipal. Tinha um em Ponta Grossa que era estadual. O nosso é municipal. Com recursos próprios aqui, não teve nada. Eu antecipei o ginásio de esportes pelo seguinte. Eu doei para o Colégio La Salle ali, aquele quarteirão. Eu fui viajar na minha volta, fui até a Europa. Na minha volta, fui a conta que até não tinha viagem oficial, não. Na minha volta, o Dom Geraldo é meu amigo. O Dom Geraldo vai pedir essa outra quadra e fechar
essa rua. Eu falei, não, mas não pode, eu vou fazer um ginásio de esporte. Fica quieto, eu falei, não começa não. Já telefonei para um engenheiro de Londrina, um arquiteto, Sérgio Bopp, grande arquiteto. Ele viesse aqui e falou, Sérgio, eu quero assim. Vamos fazer. Falei, pera um pouquinho, agora, então faz o risco no papel, vê primeiro a terra, como é que vamos fazer? Terra para lá. Não, vamos fazer um negócio buraco aí e vamos fazer, tá? Porque aí não tem uma despesa muito grande com estruturas, né? Aí fui lá no DR em Londrina, falei com o encarregado aqui, se ele pudesse fazer a terra para lá. Ah, não, para o senhor eu faço, tá, vou lá. No dia seguinte ele estava aqui com as máquinas, buracão aí, tá, coisa, já. Doutor, nem ele falou mais comigo sobre isso, nem falou, nunca mais tinha falado mesmo, nunca tinha falado antes, mas o bispo também não falou nada e tal, entreguei as minhas forças. Mas, sabe? Antecipei o que não ia, que era um projeto meu, mas não naquela ocasião. Sim. E fizemos e tudo. Ia ser mais pra frente. Está ótimo. Na primeira faculdade, a escola, você vê, aqui precisava de... Eu prometi, em 1955, o dia que nasceu meu filho, no dia 20 de setembro de 1955, nasceu meu filho. Eu fui, e minha mulher era de Londrina, então fomos lá para a Santa Casa de Londrina para fazer outro. Eu vi o tratamento que me dispensaram lá, muito bom e tal, cara. Aí eu tinha um comício lá na Aricanduva, ali depois, lá tinha o Araguari, tinha uma escola no Araguari, a 5, 6 quilômetros dali, onde está a Nortox, e eu fui lá. E olha, meu filho nasceu hoje, eu saí de lá e tudo, eu fiquei muito impressionado com o atendimento e vejo que isso é uma necessidade que nós temos aqui em Araponga para fazer um hospital, uma Santa Casa. Eu vou prometer para vocês, eu faço uma Santa Casa em Araponga, eu vou dar um jeito. E não pude fazer, porque eu comecei primeiro o negócio da água, esgoto e tal, isso é uma loucura, pelo amor de Deus. Eu não sei quantos 1.000 metros quadrados de calçamento, 3 anos, 4 anos. Aí, mas quando eu fui deputado, o rapaz que tinha sido meu chefe de gabinete falou, foi lá em casa e falou, ó, doutor Pitágoras está querendo vender o Hospital São José. Você não quer comprar lá para... Eu falei, não, eu quero, sim. Porque tem opção, traz a opção dele aqui. Aí ele veio aqui, trouxe a opção, tá bom. Fui lá no governador, posso arranjar uma verba aí, isso dá para comprar o hospital? Pode comprar. Aí fui na secretaria, arranjei a verba e combinei com o doutor Pitágoras. Falei, governador, vou marcar data e dia para levar o dinheiro para ele. Pode marcar. Aí fizemos assim, compramos a Santa Casa, fizemos. Meu irmão até hoje dá assistência lá, o Ricardo, do cartório. Todo dia, depois das 5 horas, ele vai para a Santa Casa. Faz voluntário lá, vai ver o que está precisando. Ele teve que reformar todos os apartamentos, ele que arranjou dinheiro, que acompanhou e tal. Sim. É? Outro capítulo interessante que teve na história do senhor é quando veio o Cine Mauá, né? Hein? O Cine Mauá. Também veio para cá. Que vocês foram buscar em Cambé? Em Cambé, fui buscar em Cambé também. E aqui as damas de caridade, né? O bispo, o Dom Geraldo Fernandes, falou com a Edna, minha irmã. Sim. Que precisava fazer as damas de caridade e tal. E ela, há 60 anos atrás, ela pegou, deixa que eu faço. A inauguração dela, o nome dela agora, a beleza, a organização, as crianças, vocês viram aqui lá? Sim. Muito bonito. Olha, eu fiquei emocionado com aquilo. Né? Bacana. Então, acho que a participação, não tem muito o que fazer. Sim. Não é? Sim. Boa vontade. E eu gosto da cidade, quer dizer, eu sou apaixonado pela Araponga. Sim. Estou apaixonado. Tá aqui até hoje, né? Hein? Tá aqui até hoje, né? Morando aqui. Não, vendo aqui, essa casa aqui eu fiz em 55, antes de ser prefeito. Sim. Quando eu ganhei a eleição, estava morando aqui uns meses, já estragaram todo o jardim aí da casa e tal. Sabe? Aquele tempo eu vinha aqui na casa da gente, entrar. Lá em Minas, o senhor trabalhava do que lá em Minas? Hein? Em Minas o senhor trabalhava ainda? Eu saí da minha terra muito novo, porque
Eu com 8 anos, meu pai me colocou num colégio salesiano de Campinas. Ótimo colégio, beleza. Os meus irmãos também, o Toninho e o Ricardo, estudaram lá depois. Tá? Colégio extraordinário. Caro, para aquela época era. Né? Então fui para lá. 38 a 42 estudei lá. Formei no ginásio, foi o último período de 5 anos. Depois foram 4. Então eu já fiz 5 anos e fiz o clube colegial. No Colégio Arnaldo, fui para Belo Horizonte fazer lá. Fui lá. De Belo Horizonte eu vim para Londrina, depois formei, e para entrar na faculdade. Direito, né? É? Direito, né? Direito, você era formado? Direito. Mas eu acabei atrasando lá e coisa, e saí, eu não era ainda, eu já era prefeito, né? Aí, mas eu tinha ido para Curitiba e tal, e não consegui, não me formei completamente. Mas quando eu cheguei aqui no cartório, o diretor do Banco Itaú, o presidente, era amigo do meu pai, e chegou para mim e disse, ó, Zé, pô, vai estudar, vai completar o seu curso de Direito, puxa vida. Ele falou assim, se eu tivesse um cartucho, um canudo, lá em Minas falava canudo é diploma, né? Se eu tivesse um canudo, eu era presidente sozinho, dono do Banco Itaú, eu não tenho. Né? Falei, seu João, então eu vou voltar, vou fazer. E fui lá, fiz vestibular, passei e me formei. Quer dizer, Londrina. Em Curitiba. Em Curitiba. E me formei e tal, e as coisas então se encaminharam melhor para mim. E também, para mim, o rádio foi um instrumento que me formou, assim, me facilitou a comunicação e tudo, né? Sim. O contato com muita gente e tal. Daí pronto. Sim. E aproveitei disso, fazia até um programa de rádio aqui e tudo. Você se formou em que ano? 50 e quê? O senhor se formou em que ano? Que eu me formei em 58. 58? Então, a nossa vida foi essa. Quer dizer, hoje você olha a cidade, está ótima, está bem arrumada. Né? Sim. Olha, o prefeito falou que ia fazer revitalizar a rua Pavão, né? Eu fui ver lá, não via coisa nada. Falei, será que lá de lá, do outro lado? Tá? Aí fui lá. O que eu vi você desceu na rua Pavão, no fim da Pavão? Aham. Passei Passei hoje lá. É? Passei hoje lá. A quantidade de casa que tem lá? Sim. Tudo caro. Os buracos, como é que tem casa daqui? Então, Tem casa lá que você só vê só o telhado da casa. E do outro lado, lá, a mesma coisa. É impressionante isso. Verdade. sim. Você vê a facilidade com que o Zé Luiz lança um loteamento aí, vende em uma semana, 10 dias. Verdade. Né? Ele tentou fazer isso em Apucarana, não conseguiu. Verdade. Quantos mil lotes ele já fez aqui? Sim. Curiosidade que eu tenho, o nome da Praça Mauá, o senhor sabe de onde que surgiu? Se foi o primeiro cinema, depois a praça? Doutor Júlio, não, sempre. Mas esse nome, assim, Era Mauá. Mauá. Por causa do Cine Mauá, por causa do Mauá, que é o Estado de Ferro, por causa da Estado de Ferro. Por causa Que da foi o estrada. fundador das Estados de Ferro do Brasil, né? Sim. Né? Então, era Mauá por causa da Estrada de Ferro. Daí quando, na época que o senhor chegou, não tinha praça, só tinha um espaço Não, ali. tinha uma pracinha meia velha lá, a coisa. Que tinha umas barracas, uns negócios. Aí eu fiz, aí eu reformulei, pus a Ponte Luminosa, Sim. era muito bonita, não sei se está funcionando até hoje. Então, Ponte Luminosa, e pus o nome do Dr. Júlio Junqueira, o primeiro prefeito aqui. Sim, o nome ficou mais por É? marca, assim, né? Um Não, nome porque popular, né? Mauá. Ficou só, porque o primeiro prefeito, né, tem que ser lembrado, Sim. não é? Foi o Tem senhor ser que colocou lembrado. Júlio Junqueira. Hein? Foi o senhor que colocou Júlio Junqueira. Eu coloquei Júlio Junqueira quando eu fiz a reforma da praça. O que o senhor lembra dele, do Júlio Junqueira? O doutor Júlio Junqueira era um fazendeiro, né? É propriedade aqui, um homem, a senhora dele era uma mulher muito religiosa, ele também era muito respeitado, tinha um filho que era dentista, o doutor Wilson Junqueira, muito bom amigo, foi vereador também. Na minha primeira eleição, os dois, pai e filho, foram candidatos a vereador, os dois se elegeram.
Então, o Júlio, doutor Júlio, e ele era muito querido aqui na cidade. Sim. A família dele, e tinha sobrinhos, tinha muita gente, a família era grande aqui. Do Garcês, o senhor lembra também? A dona Garcês tinha uma farmácia aqui onde é o Banco Itaú, na Andorinhas com a Avenida. Onde é o Itaú. E ele foi presidente, quando eu me elegi prefeito a primeira vez, ele também foi presidente da Câmara. Sim, era oposição do senhor. Ele não era o meu companheiro, porque eu enfrentei o que seria depois genro dele. Né? Entendi. Então, mas eu pus o doutor Júlio como presidente da Câmara também. Sim. Eu pus o senhor Antônio Garcês Novaes. Eu era muito amigo dos filhos dele, né? Sim. Então, ele era bem quisto aqui, era conhecido, era farmacêutico, né? Farmacêutico sempre elege alguém, né? Sim. O senhor Niquiário trabalhava com o quê? O senhor Niquiário trabalhava para uma empresa de algodão aqui em Araponga, que recebia, aonde é hoje até aquela propriedade foi nossa também, porque nós tínhamos lá fazíamos semente de soja, de trigo e tudo, e lá onde é hoje, na Rua Águias. Balu? Balu, onde é o Balu. Então, o João Siniquero ele era recebedor de algodão lá da coisa. E o senhor sabe como que ele ganhou força assim para ganhar uma eleição? Ele teve muito apoio? Não, ele tinha um apoio popular de PTB, que era PTB. E o grande mote da campanha dele é porque o Guilherme Lázaro, que era dono da casa, uma casa de comercial aqui, muito grande, de tecidos e tal, era político, e também tem uma historinha dele com ele. O Guilherme era candidato de um lado e o Carlos Gonçalves, que era um comprador de café, também rico, os dois eram candidatos a prefeito. Quando o Xeniquiaro foi candidato a prefeito. Então, eles estudavam, um dava macarronada, o outro dava churrasco e tal, e o Xeniquiaro dizia, vocês comem o macarrão do Guilherme, comem o macarrão, aquela coisa de PTB, né? E vota em mim e tal, e o dono de uma empresa de ônibus aqui, ele fazia daqui a Lobato, a empresa de ônibus dele. Então, ele... Como é que chamava? Então, ele foi candidato a vereador, mas era analfabeto e tal, mas era um homem empreendedor. E ganhou a eleição. Sustentou a campanha do rapaz e ganhou a eleição. O senhor Niquiário era analfabeto? Hein? O senhor Niquiário era analfabeto ou o rapaz? Não, o senhor Niquiário não era analfabeto. Ele era um homem simples, né? Simples. Mas sabia conversar e tal. Mas era um homem sério, coitado. Houve muita bobagem aí, mas não era culpa dele. Ele foi deposto? Não foi deposto, não. Depois ele foi deputado, ele foi suplente e subiu a Assembleia e tal. Sim. E no meu mandato, depois do segundo mandato, no primeiro mandato, eu falei com o Souza Naves, que era o presidente nacional do PTB e presidente daqui do Paraná. E era diretor da carteira agrícola do Banco do Brasil. Um grande sujeito. Aí eu falei com o senador, arranja um emprego para o Seliquiaro, ele está passando necessidade e tal. Ele falou, já não quis, já falei. Aí falei com o João, fiquei amigo dele, pois, eu nunca tive, graças a Deus, nunca tive ódio de ninguém, não tem adversário, se ele fosse melhor que eu, tinha alguém de mim, né? Tá bem. Aí falei, João tinha uma filha médica que ele formou lá e tal, aí ele ficava aqui, a mulher ficava lá. João, fala com o Nave, vamos falar com o Nave para arranjar um emprego para você ficar morando com a sua família. Não quero ser. Você acabou lá indo lá para Mato Grosso do Sul, coitado, não sei mais que fim levou. Mas o coitado. O senhor acredita assim que ele foi eleito pelo carisma assim, popular? Carisma popular, essas coisas. Não teve muito um apoio assim, muito de empresas, assim, né? Nome forte não apoiou ele, foi mais um carisma dele. Não, foi essa coisa popular, né? Foi. Né? Sim. Aquele negócio de Getúlio, PTB e tal, e coisa, né? Getúlio que arrastava. O Getúlio foi candidato a deputado aqui, se elegeu no Paraná. Eu não sabia. Foi na eleição de 1900.
ele disputou por vários estados e se elegeu vários estados, inclusive Paraná. Sim. A visita, você quer perguntar alguma coisa? Sim. Fernando, pode? E a rivalidade, assim, na época, assim, tinha muita? Na época tinha muita rivalidade política, né? Tinha. A rivalidade depois começou, ela até a eleição do Sadal, ela estava indo bem. Entendeu? Inclusive, esse doutor Simão que eu derrotei em 55, depois quando em 63, eu fiz um acerto com ele e lancei vice-prefeito, PTB, e isso não quero, isso fica em off aqui, só é um acerto aí que não deu certo. Mas eu fiz o acerto dos dois, PTB, e chamei o Valdir lá, Valdir, você estava certo e tal, coisa e tal. Vamos fazer uma reunião na sua casa. Fica o Simão do PTB e o Sadal pelo PSD. E o Sadal era muito ligado ao esporte aqui, né? Ele era diretor do Conselho Municipal de Esporte, e eu dei muita verba para o esporte. E porque ele ficou forte no esporte, se elegeu para o esporte também. Também ajudou muito. E aí fomos na casa do Valdir e tal, reunimos todo mundo. Mas o Sadal não me ouviu. Quando eu saí de lá, falei, Sadal, amanhã cedo, às 7 horas da manhã, você vai na casa do doutor Bujatti, porque o Bujatti era contra nós. E estava na reunião, estava acertado já a coisa, do doutor Simão e Sadal. Então não ia ter briga, não ia ter problema. Vai lá, doutor Bujatti, eu vim aqui, desculpe de eu chamar o senhor cedo e tal, mas eu não quero começar a campanha sem o senhor. Quero visitar os seus amigos. E como nós estamos fazendo uma boa ligação, os meus eu não preciso ir agora. Eu quero. Expliquei para ele, vai lá na casa do homem. Sim. E ele não foi, né? Aí o irmão do Valdir pegou na briga e foi lá no Bujatti, olha, eu sustento a candidatura sua. Ele era comprador de café. Né? E o Valdir trabalhava com o irmão. O Valdir é dentista, mas trabalhava com o irmão, não exerceu a profissão. Sim. E saiu candidato a vereador e a coisa brigou, e eu mantive o Simão como candidato a vice-prefeito. Eles te abandonaram, então você vai fazer o que pode aí. Sim. Né? Sim. E o Valdir saiu vereador, naquela ocasião fez 2.000 votos também. Ele era demagogo, né? Verdade. Não era fácil, não. Artista, né? Aliás, eu particularmente não tenho nada contra ele, até pelo contrário. Ele até me agrediu muito, falou muito e tal, mas eu nunca levei a sério, porque a gente sabe como vêm as coisas, vão também, né?